Fala galera do canal da Pangeia. No vídeo de hoje começaremos a aula 17 falando sobre a topografia. E primeiramente começaremos falando sobre os conceitos de topografia. A topografia, ela significa descrever e, portanto, é a descrição de um lugar. E é a ciência que estuda todos os acidentes geográficos, definindo a sua situação e localização na Terra, ou outros corpos astronômicos, incluindo planetas, luas e asteroides. É ainda o estudo dos princípios e métodos necessários para a descrição e representação da superfície desses corpos, em especial para a sua cartografia. Ele tem a importância de determinar analiticamente as medidas de área e do perímetro, a localização, a orientação, as variações no relevo e ainda representá-las graficamente em cartas ou em plantas topográficas. A topografia é também um instrumento fundamental para a implantação e acompanhamento de obras de todo tipo, como as de projeto viário, edificações, urbanizações, loteamentos, movimentos de terra e etc. O termo só se aplica às áreas relativamente pequenas, sendo utilizado o termo geodésia quando se fala de áreas maiores. Para isso são usadas coordenadas, que podem ser duas distâncias e uma elevação, ou uma distância, uma elevação e uma direção. É também muitas vezes utilizado como ciência necessária a caracterização da intensidade sísmica num dado local, visto que só em locais onde a topografia é conhecida é que são possíveis as identificações de intensidade. A topografia, ela atua em áreas relativamente pequenas da superfície da Terra, de modo que sejam representadas particularidades da área como as construções, os rios, vegetação, rodovias e ferrovias, relevos, limite entre terrenos e propriedades e outros detalhes de interesse em duas dimensões sobre os eixos norte, y, e leste, x, representado por meio de cotas à altimetria, que seria o eixo z. As escalas de redução e detalhamento, normalmente usadas na confecção de plantas topográficas, variam de acordo com o fim a que se destina o referido trabalho, desde a escala 1:50 e 1:100 em representações de lotes urbanos, até cerca de 1:5.000 para representação de propriedades rurais. Um dos grandes desafios da cartografia é representar a Terra, que tem superfície curva, ou seja, ela é um geóide num plano. Isso é possível de se fazer sem que ocorram deformações. E quanto maior a área representada, mais significativas são essas deformações. Como a topografia trata de áreas pequenas, o limite de atuação dela, ou seja, o campo topográfico, é aquele que seja possível desprezar o erro causado pela curvatura da Terra sem que haja prejuízo de precisão do levantamento topográfico. Esse campo depende da escala do trabalho, pois o erro de medida é limitado ao erro de reprodução e de acuidade visual, ou seja, o erro ele deve ser tão pequeno que, se fosse considerado, seria menor que o erro de produção ou reprodução da planta, ou ainda menor que o limite visual do olho humano. E para um limite fixo de erro e escalas diferentes, o alcance da área a ser levantada ela varia. E para uma precisão de 1/200.000, o campo topográfico é uma área com raio de 23 km, que corresponde a mais de 1.600 km². A topografia ela divide-se basicamente nas seguintes partes: a topometria, que trata da medição de distâncias e ângulos, de modo que permita reproduzir as feições do terreno o mais fielmente possível, dentro das exigências da função a que se destina o levantamento topográfico produzido com essas informações. Ela subdivide-se ainda em planimetria e altimetria. Na primeira, são medidos os ângulos e distâncias no plano horizontal, como se a área estudada fosse vista do alto. Na segunda, são medidos os ângulos e distâncias verticais, ou seja, as diferenças de nível e os ângulos zenitais. Nesse caso, os levantamentos elaborados são representados sobre um plano vertical, como um corte do terreno. Nós temos a topologia, que é uma subdivisão da topografia, que é a parte que trata da interpretação dos dados colhidos através da topometria.
Essa interpretação ela visa facilitar a execução do levantamento e do desenho topográfico, através de leis naturais do relevo terrestre que, quando conhecidas, permitem um certo controle sobre possíveis erros, além de um número menor de pontos de apoio sobre o terreno. E nós temos a taqueometria, que é a divisão que trata do levantamento de pontos de um terreno em loco de forma a se obter rapidamente as plantas com curvas de nível que permitem representar no plano horizontal as diferenças de níveis. E essas plantas elas são conhecidas como planialtimétricas. Pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo falaremos sobre o perfil topográfico. E no mais, se inscreva no canal da Pangea e em nossas redes sociais. Dê um like se você gostou desse vídeo e ative o sininho de notificações. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu!